Hoje nós vamos falar do cliente lojista, que é muito mais acessível para a gente, para quem está começando, para quem está no meio da jornada e que pode levar e elevar aí o nível da sua assistência técnica a outro patamar. Fazendo que aumente o seu faturamento para 10 mil ou mais por mês com reparo de placas. Basta jogar, meu pequeno gafanhoto, as cartas certas. E existem diversas vantagens em trabalhar para o cliente lojista. A primeira, e maior vantagem de se trabalhar para o nosso tipo de cliente lojista, é que você transforma o seu concorrente justamente no seu cliente. A concorrência deixa de ser uma ameaça e passa a ser o quê? Uma força para impulsionar o seu negócio, alavancar o seu negócio. E a segunda vantagem é que, no geral, é muito mais fácil a gente conversar de forma técnica com o cliente lojista do que com o cliente final. Ou o cliente empresa. E ele entende muito melhor os termos técnicos, ele analisa as questões, mesmo tendo o mesmo ponto de vista que o nosso, nós técnicos, e isso facilita muito a apresentação dos orçamentos e também a solução dos problemas. E temos um volume de serviço muito maior, uma constância também nesse serviço, mesmo o lucro sendo menor que trabalhar para um cliente final. E atender esse tipo de lojista pode garantir um fluxo constante de serviços, porque vai concentrar a demanda de várias assistências técnicas e canalizar aonde? Em qual assistência técnica que vai canalizar? Na minha, na sua assistência técnica, meu pequeno gafanhoto. Deixa eu ler um bocado de comentários aqui. Muitas vezes faço para lojista, esse é o meu objetivo, especialização em placas para atender esse... Carlos colocou aqui, comentário top. Esse é o meu objetivo, especialização em placas para atender esses lojistas. Troca de tela e pequenos periféricos, todo mundo faz. É se diferenciar, justamente. A gente vai ter sim, a gente vai bater altos papos sobre isso. A gente vai tirar todas as dúvidas aí de como se atender um lojista, e transformando o seu concorrente no seu cliente, no seu maior aliado, justamente para fazer o quê? Alavancar o seu negócio, criar uma renda constante para você. Você pode trabalhar com 4, 5, 6, 10 lojistas, não importa. Você tendo uma carteira de clientes fixo, Mas vai depender, tem os prós e tem os contras, meu pequeno gafanhoto. Isso vai depender de vocês aí e vamos para cima aí, porque tem muitas razões aí para se trabalhar com lojista, E pode ser muito vantajoso. Mas, como nada que a gente tem na vida é fácil, E vale a pena trabalhar para o cliente lojista, o que vai acontecer? Vai exigir muito mais o quê? Qualificação do que você trabalhar para o cliente final. Além disso, você também vai ter que fazer o quê? Atender menos requisitos do que quando trabalha para o cliente empresa. Você vai ter que saber o que o lojista vai te procurar, por quais razões que esse lojista te procura. Então, tem algumas razões. Você vai precisar investir em ferramenta também, Então, vamos conversar aqui. E quais são essas 3 razões por que um lojista vai te procurar? Hoje peguei aqui Davi está colocando aqui. Hoje eu peguei aqui lojista do A11 sem imagem, um pad da Noelle. Resolveu, Davi, o problema? Fez o Pix, não é isso aí? E aí, galera, vamos deixar o like para ajudar o professor. É isso aí, pessoal. A gente está com conteúdo gratuito para vocês aqui, no final de noite, cansado da minha jornada, mas estou aqui compartilhando conhecimento com vocês, que é o que eu mais gosto, Então, o lojista vai te procurar por 3 razões simples. A primeira razão é que, com 100% de certeza, eu tenho certeza, e vocês aí, têm certeza também, que esse lojista vai chegar com você com um aparelho com algum problema que ele não consegue resolver, E a segunda é que vai chegar um aparelho com um problema que tem medo, que ele tem medo de resolver. E a terceira é que vai chegar um aparelho com um problema e ele não sabe ele não tem os equipamentos para resolver esse problema. E a gente pode até acrescentar aqui mais uma etapa. E vai chegar um aparelho mexido, porque ele vai tentar resolver, não consegue, vai vir mais mexido, e você vai ter que ter mais habilidade ainda, você vai ter que se especializar mais em reparo de placas, justamente para entender e desfazer o que foi feito. Então tem muita coisa importante aí para você aprender, ter uma linha de aprendizado, um método, até para poder validar reparos de lojistas.
A gente tem um método do nosso treinamento aí que a gente faz isso, tá? E aí? Entenderam aí que o lojista vai te procurar o aparelho que ele não sabe reparar, né? Ele não sabe reparar, não sabe dar o diagnóstico. Que ele sabe o diagnóstico, mas ele não tem ferramenta, não é isso aí? Não tem ferramenta. Então, esse aí, meu pequeno gafanhoto, são os 3 casos. E você terá que ter conhecimento técnico ou equipamentos que o seu cliente lojista não tem. Por isso que ele te procura, porque ele não tem os equipamentos para executar o reparo, ele não tem o conhecimento, o nível que você tem, né? E você vai se destacar desse seu cliente lojista. Por isso que ele vai te procurar, por isso que o seu concorrente vai te procurar. E a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode ser igual aos outros, não é? A gente tem que fazer a gente tem que escrever a nossa história. O mais importante é a gente escrever a nossa história, né? E justamente essa razão para trabalhar para lojista, você precisa se desenvolver, meu pequeno gafanhoto. Precisa evoluir, né? Precisa de orientação. Não é simplesmente chegar lá da noite para o dia e vou trabalhar, atender lojista. Tem todos uns pré-requisitos que você deve atender, né? E realmente possuir habilidades diferenciadas que irão aí justamente colocar quem? Você em outro patamar como técnico, que é o mais importante. E aqui eu tenho um caso interessante, uma história que eu vou contar para vocês do meu coprodutor Caio, né? Que ele tem assistência técnica e ele fez o treinamento comigo lá em 2018. Só que ele hoje, ele trabalha mais no operacional. Ele tem técnico, ele tem time de vendas, ele tem lá gerente comercial, mas quando ele estava saindo da parte do operacional, do negócio dele lá, da assistência técnica dele, ele precisou justamente terceirizar serviço para ganhar tempo, né? E ele me conta que sofria muito, porque muitas vezes os técnicos que ele terceirizava o serviço, né, que ele procurava para resolver os problemas da placa, sabia menos do que ele. Aí ficava revoltado. E ele me disse que se não gostasse tanto de marketing e venda, ele ia justamente voltar para a bancada, né, para trabalhar para lojista, porque ele viu ali, né, que é lucrativo, ele ofereceu o serviço de primeira linha para os clientes dele lá, para os concorrentes dele, né? E por que eu te contei essa história, meu pequeno gafanhoto, né? Porque existe realmente uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro com cliente lojista, mas não adianta apenas você saber 2 ou 3 tipos de reparo, ser limitado nos diagnósticos e desapontar justamente o técnico que te procura para dar uma solução que ele não conseguiu. Você precisa se profissionalizar no reparo de placas. E isso se consegue com um bom trabalho de base. Aqui no meu canal tem alguns vídeos onde eu entro a fundo, né, sobre o que é esse trabalho de base. Vale muito a pena assistir.